Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 7. E ainda estamos a estudar o capítulo da dinâmica. Esta é a última aula de dinâmica. A nossa próxima aula vai ser sobre estática. E eu trago esta aula para resolvermos mais exercícios. Porque neste capítulo há uma vasta gama de exercícios. E com os exercícios que eu trouxe na aula anterior, que é a aula 6, vocês não vão conseguir se virar o suficiente com toda a vasta gama de exercícios que vocês vão enfrentar. Então eu vou trazer mais esta aula com alguns tipos de exercício que vocês não viram na aula anterior. Quem está a assistir essa aula pela primeira vez ou deparou-se com o meu canal pela primeira vez, tem mais aulas aqui no canal, tem aulas de todos os capítulos da 12ª e também dos primeiros capítulos da 11ª até aqui. Então não deixa de se inscrever, deixar os comentários nas aulas, partilhar com os seus amigos, com pessoas que você acha que as aulas podem ser úteis, elas podem ser úteis para durante o ano letivo, para preparar para os exames de admissão, para preparar para os exames extraordinários, já não avaliam esta matéria, assim como para pessoas que não estão no currículo moçambicano, mas que falam português, certamente que vocês vão dar esses capítulos na física. Então eu espero que vocês aproveitem muito e vamos a isso. Vamos começar com este exemplo, que diz o seguinte: um bloco de massa 4 kg que se encontra numa superfície horizontal, sem atrito, move-se sob a ação de uma força de 10 newtons, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Calcula a aceleração do corpo e o valor da força de direção normal. Eu sempre digo para vocês, quando vocês estiverem a resolver um problema de física, a primeira coisa que vocês têm que tentar fazer é esboçar o problema em forma de figuras, porque isso vai vos ajudar a resolver. Eu mesma, para estas aulas aqui, eu não costumo preparar. Quando digo estas aulas, digo mesmo quando estou com os meus alunos, porque eu tenho alunos particulares, né, na minha empresa de explicação. Eu não preparo aulas. Então, tem vezes que eu deparo-me com exercícios dos quais eu não estava à espera e que eu, a princípio, não sei como faria para resolver, mas basta representar o esquema do exercício e colocar todos os dados possíveis, as coisas começam a ficar mais claras. Então, vocês também têm que ter esta cultura, mesmo quando não pedem, sem representar todas as forças que atuam no sistema, simplesmente você não vai conseguir resolver. Então, tudo bem. A primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos resolver exercícios de dinâmica é representar todas as forças que atuam no sistema. Se o bloco está sob uma superfície horizontal, e quando coloco isso aqui para vocês perceberem que é uma superfície, ele, a partir do momento que tem uma massa e está no planeta Terra num lugar com aceleração de gravidade, ele sofre a força de gravidade ou peso. Eu disse que às vezes vou usar FG, às vezes vou usar peso ou P, para vocês entenderem que as duas coisas são a mesma coisa. Então, a terceira lei de Newton, que eu expliquei na aula anterior, ação e reação, diz que todo o corpo que está sob uma superfície e sofre uma força de gravidade, ele vai reagir a esta força de gravidade tendo uma força chamada reação normal ou simplesmente normal. Depois eles nos falam de que ele move-se sob a ação de uma força de 10 Newton que forma um ângulo de 30 graus horizontal. Eu podia estar a considerar que o corpo move para a esquerda, não tem problema, mas eu sempre gosto de considerar que ele move para a direita. Então, a força que faz com que este corpo se mova está aqui. É a força F, de 10 newtons. E esta força aqui forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Eu represento a força sair daqui do centro de massa, como expliquei na aula anterior. Se você ainda não assistiu à aula anterior, está na 11ª, ou está a ver este capítulo, está preparado para exame ou exame de admissão, pode voltar para o canal, inscreva-te, deixa teu like, deixa teu comentário e volta para a aula número 6. Na playlist da 11ª você vai encontrar onde eu explico sobre a representação das forças e sobre o centro de gravidade do corpo, ou centro de massa. Então, esta força aqui faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Há quem podia representar daqui a força fazer isto, mas o mais correto é colocar ela a sair daqui, do centro de gravidade do corpo. Então, eu já tenho toda a informação aqui no meu esboço. A massa eu posso colocar aqui de forma sistemática. Sabe vocês, a pessoa que vai olhar a representação do problema e os dados não precisa de mais nada. Ela já nem precisa de ler o enunciado para saber o que é que vocês têm e o que é que o exercício pede. Basta olhar dados de representação. A pessoa deve ser capaz de entender o que é que o exercício dá e o que é que o exercício pede. Então, isso facilita, por exemplo, quando vocês estão a fazer a prova. Quanto mais clara for a informação, menos risco vocês têm de serem descontados de alguma pontuação. Então, a organização do exercício é importante. O que é que eu vos expliquei? Que vocês representam num sistema todas as forças que atuam no eixo X e também todas as forças que atuam no eixo Y para este corpo. Então, neste caso aqui, na dinâmica, nós temos que, segundo a lei de Newton, o somatório das forças que atuam em uma direção, neste caso na direção X, vai ser igual ao que? Massa do corpo que está em causa vezes a aceleração do movimento. Mas isso só acontece na direção em que vai acontecer o movimento. Olhando para este corpo, a ação desta força vai gerar um movimento na horizontal. Esse corpo não vai se mexer na direção vertical. Se eu puxar aqui o corpo, vamos supor que eu estou num sítio com uma elevação, e puxo, vamos supor que o corpo está aqui, mas onde eu estou tem uma certa elevação. Aqui assim, eu puxo este corpo aqui, ele vai se mexer assim, sob a superfície, não há de ir nem para cima nem para baixo. Então, é na direção X que a soma das forças que atuam no corpo vai dar massa vezes aceleração. Na direção Y vai dar zero. Sempre que a direção em causa não gerar movimento, então o somatório das forças vai ser igual a zero, já que este corpo não se vai mexer na direção Y. Tudo bem. Agora eu posso avançar. Vamos lá detalhar o tal somatório na direção X. Quais são as forças que atuam? Vamos introduzir uma nova coisa aqui que se chama decomposição de forças. Mais uma vez, eu lamento o fato de vocês ainda não terem aprendido sobre vetores, mas mais para frente vocês vão aprender e depois vocês vão poder correlacionar. Dá para entender mesmo assim. Existe uma coisa que se chama decomposição de forças. Quando nós temos uma força que está fora do sistema cartesiano ortogonal no qual nós estamos a trabalhar, nós podemos decompor esta força para ela encontrar-se no nosso sistema. Se vocês perceberem, se eu desenhar um sistema cartesiano ortogonal aqui, eu hei de ter eixo Y e eixo X. Estão a ver aqui? Esse aqui é o eixo X e este é o eixo Y. A maioria das minhas forças está neste sistema. Tenho a força normal, tenho o peso. Essa aqui está fora. Não tem como eu fazer nenhum tipo de operação, estando ele fora do sistema cartesiano ortogonal ou do plano no qual eu estou a trabalhar. Então eu vou fazer a técnica que se chama decomposição de forças. Esta força vai se decompor em duas forças. Uma na direção X, eu vou chamar de força X, e outra na direção Y.
que nós vamos chamar de força Y. Ela vai coincidir aqui com a normal, não é? O comprimento é só para poder não calhar exatamente onde está a força normal. Então aqui, então isso aqui chama-se decomposição de forças. Agora eu vou explicar como é que eu determino essas duas forças a partir desta força e deste ângulo aqui. É uma coisa que vocês não necessariamente precisam deduzir, mas vai ser muito importante se vocês fizerem um esforço para entender. Na 10ª classe, vocês aprenderam razões trigonométricas. Vocês tiveram um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Aprenderam que no triângulo retângulo isto é a hipotenusa, isto é um dos catetos, vou chamar de cateto 1, podia ser o cateto 2 e isto é outro cateto. Vocês aprenderam que se vocês têm um ângulo, nos ângulos agudos, né, os ângulos que não são ângulos de 90 graus, ele podia estar aqui, eu podia estar aqui. Eu vou colocar aqui θ. Eu quero determinar o seno deste ângulo θ, é cateto oposto, não é? Fórmula do seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, neste caso deste triângulo, para o ângulo θ, qual vai ser o cateto oposto? Este, oposto. É o cateto que não está colado ao ângulo, estão frente a frente. É por isso que ele é oposto. Então, vocês aqui neste triângulo específico, onde tem aqui seno de θ é igual a cateto 1, que é o nosso cateto oposto para o θ, sobre a hipotenusa. Imagina que o ângulo estivesse aqui. O cateto oposto seria este aqui, que está de frente para frente, não este que cola com ele. Espero que vocês estejam entendendo. Então, depois vocês vão entender por que eu estou a trazer essa explicação. Por enquanto, vocês só acompanham. Então, aprenderam que para determinar o seno de um ângulo, num triângulo retângulo, a fórmula era cateto oposto sobre a hipotenusa. E neste triângulo seria C1 sobre H. E para determinar o cosseno deste mesmo ângulo, a fórmula é cateto adjacente. Para quem passou sem saber o que é cateto adjacente, está aqui a oportunidade de aprender. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é cateto adjacente? É aquele que está grudado ao nosso ângulo. Neste caso é esse aqui. Para este ângulo aqui. Então, para este triângulo específico, o cosseno de θ vai ser igual a cateto 2, é o nosso cateto adjacente, sobre a hipotenusa. É importante vocês saberem que a questão do cateto ser oposto ao adjacente varia, depende de onde está posicionado o ângulo. Se esse θ estivesse aqui, o cateto oposto seria o cateto 2 e o adjacente seria o cateto 1. É uma questão de entender em português o que é uma coisa oposta e o que é uma coisa adjacente. Então, aqui, para nós descobrirmos a fórmula de determinar força X e força Y, nós temos que entender que isso, na verdade, forma um triângulo retângulo. Esta reta aqui, que é essa força Y, paralela a essa, se vocês perceberem, isso aqui é um retângulo, depois eu vou apagar essas linhas. Isto é um retângulo, estão a ver? O que temos no retângulo? Lados iguais, 2 a 2. Este lado aqui é exatamente igual a este, e este lado é exatamente igual a este. Então, podemos dizer que força Y é esta aqui. Aqui. Se nós queremos assumir que isto forma um retângulo. Então, eu posso considerar que este lado é a força Y e este lado é a força X. Olhando para isso, eu estou diante de um triângulo retângulo. O que quer dizer, até não vou apagar, vou deixar assim para vocês entenderem, mas nos próximos exercícios nós não vamos desenhar mais esse retângulo. Eu nem vou explicar mais de onde vem essas formas. Então, sendo este um triângulo retângulo e o ângulo de 30 graus estando aqui, o cateto oposto é a força Y e o cateto adjacente é a força X. E a força F, que é essa aqui, é a hipotenusa. Então, vamos lá supor que a gente quisesse isolar o cateto adjacente, que é a força X. Neste caso aqui, esse aqui é o teu cateto adjacente, não é? Então, o cateto adjacente seria igual ao quê? A hipotenusa, passamos a hipotenusa para cá, vezes o cosseno do ângulo, de acordo com a trigonometria, não é isso? Então, vamos traduzir isso aqui na física. Qual é o cateto adjacente? Fx. Então, essa é a nossa fórmula de ouro. Fx, neste caso, e para sempre, quando for em casos assim, é igual a F, que é a nossa hipotenusa, como eu já disse, vezes o cosseno do ângulo que está ali, não é? E a mesma coisa vai acontecer se a gente quisesse isolar o cateto oposto no seno. O cateto oposto seria hipotenusa vezes seno de θ. Então, no nosso triângulo retângulo, o cateto oposto é o quê? É força Y. Então, força Y é igual a hipotenusa, olha, a hipotenusa é força, F, vezes o seno do ângulo que está ali. Então, essas vão ser fórmulas que nós vamos utilizar depois. Vocês só tinham que entender bem. Alguns professores na sala de aulas, eles não têm tempo de explicar isso aqui com detalhes. Isso foi meu caso quando eu era aluna, né? Por causa da extensão do programa, então eles têm que correr. Então, agora vamos lá. Já decompusemos esta força aqui em força X e força Y. Queremos fazer o somatório de todas as forças que atuam no eixo X. É igual aqui. É igual a força X. Só temos força X, não é? Não temos mais nada. Força X, porque aqui disseram que não tem atrito. Se tivesse atrito, teríamos uma outra força para lá e íamos ter força X menos atrito. Mas aqui, neste exercício, na direção X, só temos força X, então não vamos adicionar com nada. Força X igual a massa vezes aceleração. E aqui, na direção Y, temos o quê? Temos três forças. Temos normal, temos força Y e temos peso. Eu expliquei na aula anterior. Se vocês decidirem considerar as forças que vão para cima como positivas, as que vão para baixo vão ser negativas ou vice-versa, a escolha é totalmente vossa. Eu aqui vou considerar as forças que vão para cima como positivas. Então, normal mais força Y menos o peso é igual a zero. Ok. Então agora já podemos, no lugar de força X, já deduzimos o que é força X. Porque lembre, a força X é uma força que nós criamos. Ela não necessariamente existia nesse exercício. Então para nós resolvermos o exercício, temos que ter o que sempre existiu no início, que é a força. Então vamos substituir a força X por esta fórmula aqui, que vai ser força vezes o cosseno, perdão, vezes o cosseno de 30 graus, no nosso caso são 30 graus. Força vezes cosseno de 30 graus é igual a massa, que é 4. Vamos deixar massa primeiro. Massa vezes aceleração. Depois aqui embaixo, normal é uma incógnita, nós não conhecemos. Mas a força Y também vamos substituir pela fórmula que nós já deduzimos aqui, que é força vezes o seno de 30 graus. Vocês na décima classe já aprenderam esses valores, vocês tiveram uma tabela para decorar. Peso é o que? É massa vezes aceleração de gravidade. Vocês tiveram uma tabela para decorar os valores das razões trigonométricas. Quem se esqueceu, volta para visitar aquela tabela. No outro dia, eu vou trazer uma coisa que ajuda muito para essas aulas, que é como vocês podem aprender o próprio círculo trigonométrico sem decorar. Eu nunca fui boa de memorizar. Então, eu preferia aprender. Eu tenho o círculo na minha cabeça. Eu aprendi quando ia fazer exame de admissão, para eu poder me virar. Porque era muita coisa. Então, já dá para fazer o ciclo na tua própria cabeça. Vamos substituir agora. Força. Força são 10 newtons, está nos dados. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, quem não sabe, vai para o caderno da décima, vai buscar aquela tabela e vem utilizar aqui. Massa são 4 kg e a aceleração é a nossa incógnita. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Temos esta variável, mas a força é o quê? 10 newtons.
Então, já temos praticamente as nossas respostas. Vezes seno de 30 é 1 sobre 2. Depois, menos massa, que é 4 vezes gravidade. Eu aqui sempre vou usar gravidade 10, mas aconselho que se o exercício não disser use gravidade 10, use 9,8. Eu estou a usar 10 porque isso vai facilitar os meus cálculos, vai economizar tempo, não vou precisar parar para usar uma calculadora. Então, aqui nós vamos cortar este com este, não é? Dá 5. 5 raiz de 3 é igual a 4A. 5 raiz de 3 é igual a 4 vezes A, que é a nossa aceleração. Estamos quase. Aqui, isso aqui com isso aqui, vamos cortar, né? 10 e 2 dá 5, não é? Normal, mais 5 menos 4 vezes 10 dá 40, igual a 0, estamos quase. Então agora vamos isolar. É só passar isso aqui para dividir. Só isso. Isolar eu já vos disse em muitas aulas. Não importa de que lado está, se está da esquerda ou da direita, isolar é deixar só. Aqui o 4 está multiplicado. Quando ele sai, vai para cá, divide. Ficas com 5 raiz de 3 sobre 4, igual a A. Eu evito passar o A logo para o primeiro membro, porque alguns de vocês ficam confusos, já não sabem, vão fazer o que é com 4. Então, isolamos o A ou não? Isolamos. Depois vamos organizar no passo a seguir. Aqui 5 menos 40 dá menos 35. Quando passarmos menos 35 para cá, vai ficar positivo. Então a normal é igual a 35 newtons. Agora aqui, se vocês quiserem calcular já, é só vocês meterem na calculadora isso aqui, né? A aceleração, para vocês saberem qual é o valor. Já não tem nada de física aqui. Vocês só precisam fazer 5 a dividir por 4 vezes raiz de 3. Deixa ela fazer, né? Para deixar o exercício assim, bonitinho. Raiz quadrada de 3 vezes 5 a dividir por 4 dá 2,17. Então a aceleração vai ser 2,17. Isso aqui arredondamos geralmente é suficiente colocar em só dois algarismos significativos, duas casas decimais. Metros por segundo ao quadrado. No fim sempre vocês têm que colocar unidade. E normal é 35 newtons, porque normal é uma força, vocês precisam saber disso. Então, este exercício já está. Acabou ficando longo por causa desta explicação aqui. Vamos passar para o próximo exercício. Exemplo, que diz o seguinte: no arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. O plano inclinado é perfeitamente liso. O fio é inextensível e passa sem atrito pela roldana de massa desprezível. Determina a aceleração do sistema. Atenção no fio. Primeiro tem coisas aqui que eu quero dizer que vocês não precisam se preocupar com elas. Como, por exemplo, quando dizem o fio é inextensível e passa sem atrito pela roldana de massa desprezível. Isso são as condições pré-estabelecidas para facilitar a compreensão do problema. Então, sempre vai ser nessas condições, ainda que não digam. Agora, quando dizem o plano é perfeitamente liso, é porque não há atrito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Representar as forças que atuam no nosso sistema. Quais são? Vamos chamar esse aqui de corpo A e este aqui de corpo B. Sei lá. Não está especificado no problema, então a gente escolhe. Eu vou chamar esse aqui de corpo A e vou chamar este aqui de corpo B. Tá? Vocês podiam ter escolhido o contrário. Vamos lá representar as forças que atuam no corpo A. No corpo A temos o peso de A. Eu já expliquei isso aqui na aula número 1. Na aula 6. Quais são as forças que podem atuar no sistema dinâmico? Sempre que tivermos um fio, vamos ter uma força que se chama tensão e ela vai estar sempre em direção ao ponto de apoio do fio, que nesse caso é a roldana. Não é? Então, essa aqui é a tensão neste fio aqui. Então, no corpo A, já representamos todas as forças. Por que nós não estamos a chamar essa tensão de tensão A? Porque este fio aqui é o mesmo fio, ele não vai mudar. Então, a tensão que é exercida aqui, a tensão que é exercida aqui é a mesma. Porque o fio é o mesmo, ele está a passar aqui nessa roldana. Para quem já viu um poço de água, vai entender do que eu estou a falar. Agora vamos lá representar todas as forças que atuam no corpo B. O peso, ele é assim. Independente do plano estar inclinado, o peso é na vertical. Então, esse aqui é o peso do corpo B. Além disso, nós temos esta tensão que eu disse, que a tensão está sempre voltada para a roldana e não para o corpo, não é? Então, a tensão é essa aqui, não vamos dizer tensão de B por razões que eu já expliquei. E depois vamos ter normal. Normal já, não tem que ser vertical. Normal tem que ser perpendicular ao plano de apoio. Então a normal vai ficar assim. Ela não necessariamente tem que obedecer o sistema cartesiano ortogonal do nosso peso. Já acabamos. Então agora nós vamos querer representar, né, nosso sistema, o somatório das forças que atuam nas duas direções. Só que aqui nós temos dois corpos, então nós precisamos especificar. E nós temos corpo A. Quantas direções nós temos aqui no corpo A? Só temos uma direção. E a direção OY, ou direção Y. Não temos mais nada. Agora no corpo B, nós temos forças em ambas as direções, na direção X e Y. Depois vamos passar para a decomposição, calmem. Então aqui temos direção OX e direção OY para o corpo B. Então agora nós vamos montar o nosso sistema. Vocês perceberem, vamos dar a cor da nossa caneta. Aqui, nós temos esse sistema cartesiano ortogonal. É mais fácil nós considerarmos que o nosso sistema cartesiano ortogonal está a obedecer o plano inclinado. Por quê? Porque teremos menos forças por decompor. Antes, se a gente quisesse usar este aqui, está a ver? Este aqui eu vou apagar. Íamos ter que decompor a tensão e a normal. Havíamos de ficar com muitas forças decompostas. Então, o plano que nós vamos usar é a nossa escolha. Nesse caso aqui, o nosso eixo Y é aqui. E o nosso eixo X é aqui. Vou colocar deste lado aqui, para não entrar em conflitos com a tensão. O nosso eixo X é este aqui. Então, quem está fora deste sistema cartesiano ortogonal é o peso. Então, ele vai ser decomposto entre peso B e Y. Está a ver que, neste exemplo, o peso em Y está aí para baixo, quando no exemplo anterior ia para cima. Depende muito de onde está a força. Ela está aqui. Se eu quero decompor, uma parte vem para aqui e outra parte vem para aqui. Vamos ver? Então, vamos ter peso B, Y e peso B, X. E como é que nós vamos fazer com o ângulo? Infelizmente eu não vou vos explicar detalhes de geometria, de como é que esse ângulo aqui sai daqui e vem para aqui. Nesse caso eu vou pedir que vocês memorizem só, para o vosso próprio bem. Quem está fazendo DGD até vai compreender, mas para o vosso bem. Essa coisa de translação de ângulos e tal, entendam que este ângulo que está aqui, ele vem parar aqui. Então agora percebam que, diferente do exercício anterior, o cateto adjacente vai ser a força que está em Y e o cateto oposto vai ser a força que está em X. Agora vamos lá montar. Podemos voltar para a caneta azul. Somatório das forças que atuam em Y no corpo A. Aqui outra coisa que eu tenho que definir é onde é que eu acho que este corpo, este sistema se moveria. Para onde é que eu acho que o nosso sistema se moveria? É a direção onde ele se move? Pode não ser, não importa. O que interessa é que eu assuma todo o sistema a mover-se para uma única direção. Depois, no fim, se ela estava se mover para a direção correta que eu escolhi, havemos de descobrir por causa do sinal da aceleração que nós vamos encontrar no nosso problema. Então aqui vamos considerar esse sistema como se ele fosse para lá, em vez de ir para lá.
Então aqui nós vamos ter peso de A como positivo, tudo que vai junto com o sentido que eu escolhi vai ser positivo. Então vamos ter peso de A menos tensão, que está ao contrário, estão em direções opostas, vai ser igual a que é massa vezes aceleração. Estamos no corpo A, então vai ser massa de A vezes aceleração. Eu já expliquei que por mais que tenhamos dois corpos, a aceleração é a mesma, porque trata-se de um mesmo sistema. No corpo B, na direção X, temos essas duas forças. Essa aqui é a que condiz com este sentido, então vai ser positiva. Tensão menos peso de BX vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Por quê? Porque na direção X é onde vai acontecer o movimento. Se essa tensão aqui puxar este corpo para cá, o movimento vai decorrer aqui neste plano. Então podemos dizer sim que é massa vezes a aceleração. Só dá massa vezes a aceleração onde dá movimento. Então na direção Y, este corpo não vai se mexer nesta direção, então não terá movimento. Considero positivo o que eu quiser. Neste caso eu vou querer considerar positivo o peso de B em Y. E vou querer considerar negativa a normal. Honestamente, este tema aqui nós nem vamos precisar. Até se nós nesse exercício tivéssemos força de atrito, íamos precisar deste termo, porque íamos precisar da normal para achar a força de atrito. Mas aqui não é muito relevante. Então nós vamos permanecer com estes dois aqui, né? Então vamos ficar com aqui. Vamos deixar este termo que não nos vai ajudar em nada e vamos avançar. Peso de A, né? É massa de A vezes gravidade. Já sabemos disso. Menos a tensão, nós não conhecemos a tensão, é igual a massa de A vezes a aceleração. Até podíamos substituir massa de A, mas eu gosto de substituir já no fim. Vezes a aceleração. Aqui temos a tensão, também que é uma incógnita, menos. O que é peso de BX? Se dissermos que BX, neste caso, é cateto oposto. Sempre que ele for cateto oposto, ou seja, não estiver colado ao ângulo, vai ser a força que foi decomposta, que é peso de B, vezes o seno. Então, vai ser peso de B vezes seno de 30 graus, né? Que é o ângulo que está dado aqui no nosso triângulo. Vezes o ângulo de 30 graus é igual a massa de B vezes a aceleração. Ok, agora nós podemos fazer aquilo que nós chamamos de adição ordenada. Vocês aprenderam isso na oitava classe, quando aprenderam sistemas de equações, que nós podemos adicionar os termos que estão no primeiro membro e adicionar os termos que estão no segundo membro. Quem não sabe, vai visitar a cadeira de matemática da oitava. Estes dois são simétricos. Lembram que eu disse que a tensão que está no corpo A e que está no corpo B é a mesma, porque este fio é o mesmo. Então, se são simétricos, a sua soma dá zero. Resta isto e isto. Sabemos que a massa é 10, eu já vou logo substituir. A gravidade eu disse para vocês usarem 9,8, sempre que não disserem, mas eu vou usar 10. Menos peso de B, o que é massa de B. Peso é massa vezes aceleração de gravidade, não é? Vezes aceleração de gravidade. Eu já mandei visitarem trigonometria, décima classe. Seno de 30 é 1 sobre 2. Isso é uma coisa que vocês precisam memorizar. E aqui nós vamos somar esse aqui. Somando esse aqui, vamos ter o quê? Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Isso aqui vai ser o vosso... como vamos ficar agora? Então, isso aqui dá... porque custa produzimos. Isto dá 100. Menos, aqui 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50, igual, aqui no lugar das massas, esta massa é 10, esta massa é 10, 10 mais 10 dá 20. Vai ser 20 vezes a aceleração. Então 100 menos 50 dá 50. Lembram que eu vos disse que para isolar não necessariamente precisamos que esteja no primeiro membro. Então adotei esse sistema, principalmente os que não conseguem isolar. É por isso que eu digo assim. Então, agora só precisamos passar este 20 para multiplicar. Quando passa para cá, vem dividir. Então vamos ficar com 50 sobre 20 igual a A. 50 sobre 20 igual a A. 5 dividido por 2 dá 2,5. A aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já achamos a linha A. 2,5 metros por segundo ao quadrado. A linha A já está feita. Agora, sistema de equações, como se resolve? Basta achar uma incógnita, pegas, substituís numa das equações e achares a segunda incógnita. Vamos lá substituir nesta equação aqui o valor da aceleração. Peso de A, já sabemos que é 10 kg vezes 10 da aceleração de gravidade é 100. Nós já vimos isso. Peso de A deu 100, menos a tensão, que é o que nós estamos à procura. Isso aqui já é a linha B. Igual a massa de A, já sabemos que é 10 vezes a aceleração, que já calculamos na linha A, que deu 2,5. Então, menos tensão vai ser igual a 10 vezes 2,5, que dá 25. Menos 100. Passamos de 100 para cá. Então, tá vendo que não mexemos no menos que está na tensão, porque nós não tiramos a tensão do primeiro membro, mas o 100 que passou para cá e ficou negativo. Espero que vocês não cometam esse erro básico que eu vejo alguns dos meus alunos já cometerem. Então, menos tensão vai ser igual a menos 75. Agora, podemos multiplicar toda a expressão por menos 1, para podermos ter tensão, porque nós não estamos à procura de menos tensão. Multiplicamos o primeiro membro, fica positivo, e multiplicamos o segundo membro também, que fica positivo. Então, a tensão é igual a 75 newtons. Vamos para mais um exercício. Eu sei que a aula está ficando longa, mas é importante. Diz o seguinte, na figura abaixo, os corpos 1 e 2 estão ligados por meio de um fio inextensível. A massa do corpo 1 é 50 kg e a massa do corpo 2 é 100 kg. O coeficiente de atrito entre o corpo 2 e a superfície é de 0,2. Determine a aceleração do sistema, a tensão na corda que liga os dois fios e a linha C, sabendo que o corpo parte do repouso após quanto tempo de movimento chega ao solo no ponto B. Então eu quero assumir que temos um ponto A aqui. Ok. Deixa eu escrever bem esse A aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Ok, vamos a isso. Temos as massas, né? Vamos escrever os nossos dados aqui. Temos que a massa 1 é 50 kg. A massa 2 é 100 kg. 100 kg. O coeficiente de atrito, μ, eu já vos expliquei isso na aula anterior, é uma letra do alfabeto grego, não é? U, é μ. O coeficiente de atrito é 0,2. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem unidade. E querem saber qual vai ser a aceleração. Querem saber... não pus igual aqui. Querem saber qual vai ser a aceleração. Querem saber qual vai ser a tensão. Como vocês podem ver, aqui temos um único fio. E querem saber qual vai ser o tempo gasto para este corpo aqui chegar ao solo. Neste caso, o corpo 1.
Já escrevemos os dados, vamos lá representar as forças que atuam em cada um desses corpos aqui. Aqui temos peso 1, nesse caso a força de gravidade 1, e temos tensão. Eu já não vou gastar meu tempo para explicar isso aqui. Suponham que isso aqui está em cima desse fio aqui, foi falha mesmo. Porque eu, infelizmente, não tenho um tablet, tenho que usar mouse, então fica difícil. Então aqui também temos tensão, temos peso do corpo 2, e temos força de atrito. Por quê? Deram coeficiente de atrito, não disseram que era perfeitamente liso. Então, este corpo é o corpo que está sobre a superfície. Então, ele aqui tem o μ1. Então, tem força de atrito. Ok, agora, aquele nosso esqueminha, temos dois corpos, não é? Temos corpo 1, que tem quais direções? Direção O e Y. No corpo 1 só temos a direção O e Y. Depois temos corpo 2, no corpo 2 temos duas direções. Ah, falta uma coisa aqui. Eu espero que vocês todos tenham anotado, que é a normal. Normal. Ok, então no corpo 2 temos direção OX. Ó, vocês, esse O tá horrível. OX e a direção OY para o corpo 2. Vamos lá montar o sistema. Na direção OY do corpo 1 temos o quê? Estamos a considerar que isso aqui vai para lá, né? Vamos considerar que peso 1 menos a tensão vai ser igual a massa 1 vezes aceleração. Aqui na direção X temos tensão, já sabem por que é positiva, explico no exercício anterior, menos força de atrito vai ser igual a massa 2 vezes aceleração, porque na direção X temos movimento. Na direção Y vai dar zero somatório, não é? Vai ser peso 2, vou considerar a normal positivo. Por quê? Porque eu quero. Menos peso 2 é igual a zero. Lembram como eu dizia que essa equação aqui não era relevante no outro exercício? Aqui é. Por que é relevante? Porque nós temos μ. Vamos precisar achar a força de atrito. E força de atrito tem a normal na sua fórmula. Então nós precisamos pegar esta fórmula aqui para achar a normal, ok? Mas mesmo assim, vamos fazer isso fora do nosso sistema, né? Para podermos fazer a adição ordenada nessas duas equações. Então, isolando a normal, normal vai ser peso 2. E o peso 2 é massa 2 vezes a aceleração de gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Quem não sabia, já sabe. Massa 2 vezes gravidade. Vou repetir, usem 9.8, a menos que alguém vos diga para usar 10. Então, a massa do corpo 2 é 100, não é? Vamos ter 100 vezes 10, vai dar 1000. Se estivéssemos a usar 9.8, ia dar 980. Está a ver que tem uma diferença de 20 newtons. 1000 newtons. Temos a normal. Guardamos aqui, vamos usar, então esta equação já foi utilizada aqui. Peso 1 é massa 1 vezes gravidade menos tensão é igual a massa 1 vezes aceleração. Até no lugar de massa 1, por que não substituir pelo valor da massa 1, que é 50? 50 vezes aceleração, podemos substituir. Assim como não, tanto faz. Aqui, tensão menos, qual é a fórmula para achar a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Isto tudo tem lá na aula 6. Igual a massa 2, que é 100 vezes aceleração. Vamos fazer a adição ordenada? Estes dois são simétricos, tensão e menos tensão. Então vamos ficar com isso aqui. Sobrou aqui, que é 50 vezes 10. Já estamos a substituir pelos valores. Menos, 1000 é o quê? É 0,2. 0,2 vezes a normal, que é 1000, não é? Menos 1000 igual. Somando aqui, vamos ter 50 mais 100 vezes A. É só isolar A, por evidência. Quem não sabe isso aqui, começa lá a procurar estudar mais, por causa de chumbar. Tudo bem, então isso aqui dá 500 menos, isto dá 200, vai ser igual a 150 vezes A. 150 vezes A. 500 menos 200 dá 300. 300 igual a 150 vezes A. Então agora podemos isolar o A. Passamos o 150 para o primeiro membro. Estava a multiplicar, vai dividir. Vamos ficar com 300 a dividir por 150 igual a A. 300 por 150 dá 2. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Já achamos a aceleração? É a linha A. Agora queremos achar a tensão. É só pegarmos uma das equações e substituirmos. Vamos lá, podemos pegar a segunda. Qualquer uma das equações que tem tensão vai servir. Tensão é igual a massa de 2 é 100. Eu já vou colocar os valores. Vezes a aceleração, já calculamos na linha A, deu 2. Mais força de atrito. Passamos a força de atrito para o segundo membro, não foi? Já podemos tirar a força de atrito daqui. Lembram que no termo da força de atrito nós colocamos 1000 vezes N? Vocês têm que ser espertos. 0,2 vezes 1000 deu 200. Então podemos colocar logo 200 aqui, para não termos que colocar de novo 1000 vezes N, enquanto nós já sabemos. Então a tensão vai ser igual a 200 mais 200. Isso dá quanto? Dá 400. 200 mais 200. A tensão, e lembrem-se que a tensão é uma força, não é? Então a unidade da tensão no sistema internacional é newtons. Então aqui nós vamos ter 400 newtons. Agora podemos fazer a linha C fácil, fácil. Sabendo que o corpo parte do repouso. Quando dizem que o corpo parte do repouso, significa que a velocidade inicial do corpo é zero. Sempre que disserem isso, nas aulas de cinemática eu já expliquei. Querem saber quanto tempo de movimento o corpo vai chegar na posição B. Está aqui, deslocamento aqui. Nós precisamos descobrir a velocidade primeiro. Tá? Vamos lá, vamos lá colocar a equação da velocidade. Velocidade. Então, neste caso aqui, vamos precisar da equação do deslocamento. Porque nós, se usássemos a equação da velocidade, nós íamos ter duas variáveis. Que seria a velocidade ao atingir o solo e o tempo. Então, como nós não temos velocidade ao atingir o tempo, na equação do movimento, aquela que eu já dei nas aulas de cinemática, que diz y em função do tempo é igual a y inicial. Aqui podem usar y, podem usar h, podem usar s, mas velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, o que nós estamos a procurar é o que é esse tempo aqui. Velocidade inicial é 0. Então, este termo vai anular. Esse aqui passa para cá, fica deslocamento, que é esse 4 aqui. Fica delta y, passando este para cá, né? Vamos ficar com y menos y inicial.
Eu já mostrei isso nas aulas de cinemática. Vai ser igual a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, querendo isolar o tempo, y menos y inicial dá delta y. Não é? O 2 saindo daqui para cá. Queremos isolar isso aqui. Então, queremos tirar este e este para lá. 2 estava no denominador, significa que vai dividir. Ao passar para cá, vai multiplicar. Então, vamos dizer 2 vezes delta y. O a estava a multiplicar no numerador. Passando, vai dividir sobre a aceleração. E se quisermos tirar ao quadrado para o segundo membro, para o outro membro, ele vira o quê? Vira raiz. Então, para isolar o tempo, ficamos com esta fórmula aqui. Assim. Já podemos substituir, então. Tempo vai ser igual a quê? Raiz quadrada de a. E essa raiz quadrada está muito feia. Raiz quadrada de 2 vezes delta t é o deslocamento, que é 4, sobre a aceleração, que deu 2. Cortamos 2 com 2, ficamos com a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, o tempo é de 2 segundos. No Sistema Internacional, a unidade de tempo é 2. E já está. Obrigado por ter assistido a aula. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Deixa um comentário sobre o que você achou da aula. E até a nossa próxima aula, quando o capítulo for Estática do ponto material.